Preciosos irmãos, estamos transmitindo, deixa eu me ajeitar aqui, ok? Vamos ver o som. Alô, alô, som. Vamos ver. Sim. Está aparecendo bom, né? Preciosos irmãos do site, agora vou ligar o Facebook, deixa eu ver aqui, transmissão ao vivo do Face também. Alô, alô, creio que estamos, deixa eu ver aqui, Também? Vamos excluir esse. Agora vai. Agora acho que vai. Deu um probleminha lá na transmissão. Acho que agora acertou. Acho que deu certo o início. Queridos, amados, bom dia a todos. Nesse tempo, né, de caminhada no Senhor, irmã Lúcia, irmãos do site, né, irmã Idamara, irmã Lúcia, outros amados que o Senhor tem nos chamado a seguir, amados que estão em todos os lugares, como diz a palavra mesmo, a revelação do Senhor. Olá, queridos, olá, paz, a paz no Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo o entendimento, né? A graça do Senhor tem nos tomado, nos tocado, nos conduzido nele mesmo. Por isso graça, né, irmãos? Por isso graça. Graça suficiente. A graça que é suficiente. Como o Senhor falou aquele dia a Paulo, a minha graça te basta, meu amado Paulo. Então, amados irmãos, essa graça do Senhor, a graça do Senhor, que é o próprio Senhor, é suficiente. Ela conduz, ela criou o universo, a pessoa do Senhor é o Criador, né? É louvado na eternidade, como revela aqui Apocalipse, né? Os primeiros momentos após a gente receber a palavra para nós, como povo do Senhor, em Apocalipse 2 e 3 ali, o Senhor abre o céu para João e revela ele sendo louvado como Criador. Então, o gracioso Criador que cria todas as coisas conforme o seu poder, conforme a sua vontade, né, conforme o seu propósito eterno. Essa ação, né, do Senhor. Ô, irmão Sérgio, irmãos, é sempre uma bênção muito grande a gente poder, uma bênção, né? É uma bênção do Senhor a gente poder compartilhar da mesa do Senhor, né? Da palavra, que é essa manifestação da graça. Então, Deus fortaleça a gente nesse alimento que Ele é para nós, Ele é, né, que nós nos alimentamos da sua carne, do seu sangue. Esta é, amados irmãos, a primeira ressurreição. Irmãos, esta é a primeira ressurreição. Bendito aquele que participa da primeira ressurreição. Irmãos, o que é isso? Né, irmãos amados? O que é isso? Né? Que coisa preciosíssima participar da primeira ressurreição. O que pode ser comparado?
Nada é comparado, não é possível, né? Não se pode comparar Israel com isso, não se pode comparar Jerusalém com isso, não se pode comparar teologias com isso, religiões. Não se pode comparar nada, amados irmãos, nada, não é nem para ser comparado. Né? A bênção é muito grande, né? Então, queridos irmãos, é um chamado a um estado de ser novo. É um chamado da parte do Criador, louvado como Criador, ali em Apocalipse 4, né? Que de fato faz coisas que só ele sabe, só ele pode, só ele tem poder para fazer. E depois ele é louvado no Apocalipse 5, Jesus Cristo é louvado como Salvador. Quer dizer, a salvação do Senhor está diretamente ligada a Ele mesmo. A Ele mesmo. Por isso que a obra da salvação é perfeita. A obra da salvação, a obra da criação é perfeita. A obra da nova criação é perfeita. Né? O mal que entrou na primeira criação e campeia por todo o mundo, porque aí o mundo entrou num estado de degeneração, assim, embora não anule, porque Deus não abortou a sua criação por causa do pecado, Deus não abortou a sua criação, a humanidade não abortou por causa do pecado, por causa do mal que entrou. Porque essas coisas são absolutamente resolvidas em Cristo. Em Cristo. Cristo é suficiente e grandioso e glorioso para lidar com tudo isso e vencer tudo isso e ofertar de si mesmo àqueles que Ele chama, para que a gente faça parte dessa primeira ressurreição, dessa vida resgatada em Cristo e que caminha dentro do espaço, do tempo, da história. Então, a impactante ação de Deus na criação é tão, vamos dizer assim, é tão real. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe também aí, né? Nessa paz, nessa diferenciada vida eterna. A todos nós sejamos recebidos diante do Senhor nesta graça, nesta paz que está em Cristo e nos move, né? Então, a ação da criação, amados irmãos, é tão real que nós andamos nela, quer a pessoa seja cristã, quer não seja. Quer ele glorifique a Deus, quer ele diga que isso aqui tudo é fruto do acaso. Quer a pessoa glorifique a Deus dizendo que nós fomos criados por Deus, quer ele diga que ele era uma ameba. Quando a gente às vezes assiste Discovery, ali, essas situações, né? Esses tipos de documentários, e passa aqueles macacos assim na selva, na floresta de alguns países, os narradores dizem assim, lá estão os nossos primos mais próximos, coisas desse nível. Então, quer aconteça tudo isso, o Deus eterno e criador não abortou, porque há algo maior que o pecado. Onde o pecado, ele vamos dizer assim, pegou tudo, transbordou, superpôs-se, supercolocou-se, sobrepôs-se a graça de Deus, né? E essa graça de Deus, então, é muito da mesma qualidade no sentido de realidade. É da mesma qualidade, amados irmãos. Por isso que a operação de Cristo, em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, toda ela é escatológica. E cumprida em Cristo, na plenitude. Nós esperamos aquilo que já se cumpriu, irmãos.
nós esperamos o que já está cumprido. Porque tudo se cumpre em Cristo. Mas para isso precisa ter fé, evidente. Tem que ter fé para perceber e entender que tudo se cumpre. Nós esperamos naquele que cumpriu todas as coisas nele. Isso precisa de fé. Senão, se não tiver fé, a pessoa vai ficar esperando alguma coisa nova, que ainda não se cumpriu. Né? Alguma coisa que é, vamos dizer, é inferior a Cristo, ou inferior a Cristo, mas que passa a ser superior dentro da pessoa. Porque ele imagina que há algo ainda maior que Cristo a ser cumprido. Não há. Não há. Cristo é a plenitude. Então, na presença de Cristo, irmãos amados, isso tudo é importante a gente pensar juntos, porque somos um restante. Quando a gente compartilha assim, é um compartilhar com os restantes de Apocalipse 12, 17. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que esses restantes que foram alcançados pelo Senhor na primeira ressurreição, senão não fariam parte nem do Senhor, nada, né? Na primeira ressurreição, e depois se tornaram os restantes, porque a maioria dos cristãos, né? A maioria dos cristãos, eles estão casados com a Babilônia. É uma realidade revelada em Apocalipse, né? É a realidade revelada em Apocalipse. É a realidade revelada na linguagem apocalíptica, escatológica, desde Isaías 4, 6, quando vai falando do remanescente fiel, até chegar o cumprimento disso, no sentido de chegada do último dia, do último momento da existência dessa parte da história, do tempo, do espaço, que caminhamos dentro, então, desse período dos acontecimentos últimos. Há de ter um povo de Deus, e tem mesmo, ninguém pode quebrar isso, não há poder, né, maligno nesse mundo que possa impedir aquilo que Deus faz. Né? Então, Deus não abortou nada e continuou a sua, vamos dizer, a sua manifestação, a sua caminhada, a sua jornada, as suas operações, o chamado de seu povo, a formação de seu povo, depois aquilo que estava oculto em Deus e que ninguém sabia, que era o próprio Deus ter um corpo que está em Cristo, né? Esse corpo que está em Cristo só foi revelado por Cristo, como diz Efésios, né? Então nós caminhamos assim agora como um corpo. E esse corpo, irmãos queridos, é o corpo da primeira ressurreição, é o corpo da ressurreição de Cristo. É um corpo absolutamente, vamos dizer assim, misterioso, revelado. É um corpo misterioso e sublime, o povo que forma esse corpo e que caminha sobre a terra. Né? O povo que, como um restante, nós guardamos os mandamentos de Deus, guardamos porque somos o próprio recipiente desses mandamentos, da palavra. Mandamentos é a palavra. Não é no sentido legalista, é no sentido da graça que compõe a nossa vida como aquele povo, aquele corpo, né, que vive em Cristo como cabeça desse corpo. Né? Então, esse corpo, ele é absolutamente distinto na ressurreição de Cristo. Não tem nada que possa ser comparado a isso, como a gente estava comentando, e bendito aquele que participa, faz parte dessa primeira ressurreição. Quer dizer, que faz parte dessa ação de Cristo em nós, né? Então, o texto de João, que fala da ressurreição do Senhor, né, da ressurreição de Cristo, tudo é questionado, evidente, a gente não vai entrar nesse ponto agora, aí, né, que o mundo, quanto mais vai passando o tempo, mais vai desacreditando da realidade das ações de Deus. É evidente que até mesmo os cristãos
tem dificuldade de entender, de olhar para a palavra e amar a palavra como palavra do Senhor e querer continuar da forma da palavra, como ela apresenta essa testemunho de Deus, palavra que nos apresentando o testemunho de Deus, ela incorpora em nós, irmãos. A palavra nos incorpora nele, né? A palavra não é um elemento a ser estudado. A palavra de Deus, irmãos, ela é o fenômeno que nos faz corpo. A palavra nos faz corpo, mas um corpo novo, né? Um corpo novo, da ressurreição. Esse corpo da ressurreição, ele não é mais aquele que era antes, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o Evangelho, nós vamos ver a manifestação de Deus como Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. O Deus que anda conosco formou um corpo dele, que da mesma forma é a presença de Deus dentro da história. Então, há um manifesto da parte de Cristo no corpo, que é o seu próprio corpo, que é o seu povo, que é o povo da primeira ressurreição. E esse corpo não pode ser, vamos dizer assim, feito pelo ser humano, nem pode ser rival do próprio corpo de Cristo. Precisa ter fé para isso, né? Evidente. O fator fé é outro fator também, vamos dizer, degenerado pelas teologias, degenerado pela intelectualidade cristã, porque fé passou a ser considerado algo que você tem, né? Algo que a pessoa pode ter em si mesmo. Não é assim. Hebreus 11, Hebreus também, capítulo 4, e, enfim, Hebreus diz que a fé, e Romanos 10, né? Romanos 10, 17, diz, amados irmãos, que esse restante, esse povo de Deus que caminha sobre a terra, é um povo que é a própria substância da fé, quer dizer, a substância da palavra. A substância da palavra, quer dizer, aquilo que é o corpo da palavra, o corpo da palavra é um povo. Aquilo que manifesta a palavra é um corpo que em si mesmo é fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E Hebreus 11, extremamente importante nessa reflexão, porque quando a gente tem falado, irmãos, todos os encontros e coinonias, essa caminhada é muito distinta, irmãos. Ela não é religiosa, isso é um jargão quase, né? Todo mundo que tem uma heresia afirma assim, olha, nós não somos religião, nós somos não só filosofia e tal e coisa. Mas em meio a todos os jargões, de fato, não é uma religião, né? Não é uma denominação, não é uma... Como o diabo ele é hábil, né, em captar as certas essências assim da palavra, né? Ele capta certas nuances da palavra e depois ele repete. Então o mundo vive aí repetindo, tentando enganar as pessoas sobre isso. Quando você tem heresias afirmando que não são religião, parece simpático aos olhos das pessoas. E as pessoas tendem a dar um crédito ainda a mais àquilo que já cansa o coração da maioria do povo, né? Porque não tem sentido nenhum. Religião é mais um pesado fardo que a pessoa carrega. Religião é um pesado fardo. Claro que é um elemento de escape psicológico, de escape pneumatológico, vamos dizer, espiritológico, né? É um escape. Como o ser humano tem uma grande sede dentro do seu coração, né? Como diz a palavra, a alma tem sede de Deus,
Então, quando ela não é satisfeita em Deus, mas busca Israel, busca a igreja, busca a denominação, busca estudos bíblicos, ritualizações ou autossacrifícios, quando ele sai atrás dessas coisas, isso só vai causar mais peso e peso sobre peso, não é? Além do peso que as pessoas já carregam em si mesmas, dentro do seu próprio ser, naquilo que resulta do mal de raiz chamado pecado, que as pessoas carregam e que normalmente se transformam em depressões, em tristezas profundas, dores não resolvidas, caminhadas sob diversas terapias psicotrópicas, né? E ali a pessoa se afunda, ali ele fica o resto da vida preso naqueles elementos da química, não consegue jamais sair. Não demonizando a medicina, não demonizando nenhuma ciência legitimamente operada. Mas muita gente, não tendo outra saída, ele fica só naquilo mesmo, né? Então, todas essas tentativas humanas, ele se atém àquilo ali, ali ele fica, né? Então, o caminho que é o Senhor, o caminho que é Cristo, o caminho para a humanidade, irmãos amados, o caminho para cada um de nós, o caminho para o ser, está no ser, que é aquele que se chama Eu Sou. O Eu Sou, para nos conduzir como gente, o ser humano, o ser, a pessoa, né, na sua qualidade máxima, é a pessoa de Cristo. É Ele que é e que faz a humanidade nova nele mesmo, no modelo que é Ele. Ele é o modelo de humanidade perfeita, né, que está sendo feita por Ele. Não tem condições alguma de ser fabricada essa humanidade em laboratório. Né? Mesmo que a gente viva 300 anos, como estão dizendo aí, que daqui a um tempo a gente vai viver pelo conserto da genética e do DNA humano naqueles cromossomos que estão afetados e que causariam doenças e tal coisa, né? Então, a promessa é que logo a gente vai viver 300 anos, pode ser que chegue a 400, né? Então, ô Luiz, né? Então, essas visões, né, essas formulações, elas simplesmente aumentam a carga tributária do pecado, a carga tributária daquilo que só vai causar mais e mais condições de carregar pesos sobre pesos. Então, o Senhor Jesus, quando a pessoa de Jesus, quando ele entra dentro da história, ele vem da eternidade, né, ele vem do ambiente que lhe é natural e que para aqueles que são dele também é o ambiente natural, né? Ele entra dentro da história, do tempo, do espaço, ele vai causar um impacto nessa história. Ele vai causar um impacto no tempo, ele vai causar um impacto, né, na jornada toda que se estende naquilo que se chama tempo, história, espaço. Então, esse impacto, ele tem lugar na pessoa dele mesmo e no corpo que ele forma. No corpo que ele forma. Então, o corpo que Cristo forma é um corpo de pessoas feitas por ele. Então, não há como, irmãos amados, uma religião fazer isso. Não há como uma denominação, uma ritualização. Não há como alguém operar assim. Não tem esse poder, a não ser em Cristo mesmo. É impressionante como as pessoas, quando ouvem a ciência dizer, alguma área da ciência, né? Uma área da ciência, não podemos generalizar assim. Uma área da ciência dizer que nós vamos viver 300 anos, passa ainda no fantástico, vamos dizer,
Aí o pessoal passa a ter uma esperança, uma alegria, uma fé naquilo ali. E eles ficam até sonhando em viver 100, 200, 300, 400 anos, né? E ficam alegres com essa possibilidade. Agora, quando Jesus diz assim, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou aquele que faz novas todas as coisas, disse Jesus. Quando a palavra diz que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Quando a palavra de Deus diz que toda a operação nessa dimensão ela é tão gloriosa, vamos dizer, tão grandiosa, que só o próprio Deus é o médico para fazer isso, quando ele diz lá em João capítulo 1, que todos quantos nele creram ou receberam, então foi dado a eles, da parte de Deus, a capacidade por Deus de serem gerados filhos de Deus. Ele gerou essas pessoas a partir dele mesmo. Ele se tornou o útero e o gerador e o formador de filhos. Quando diz João 1, 12, 13, né, isso tudo não aconteceu por intervenção de um pai terreno, de uma mãe terrena. Né, não está escrito lá explicitamente. Né? Então, aí opera-se a primeira ressurreição. Nesse momento acontece a primeira ressurreição, que Cristo é o primogênito. Quer dizer, Cristo é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou primeiro. É ele que abre o caminho para esse tipo de vida. Esse tipo de vida nele continua. Quer dizer, o impacto da vida de Cristo, do que ele está fazendo, é tão real quanto a obra da criação que ele fez. A obra da criação, estamos aí, como a gente falou agora há pouco, não importa se a pessoa crê ou não crê, não importa se a pessoa zomba de Deus ou não, Deus não abortou a criação, porque há um propósito de gerar filhos, de gentes, e mesmo que esse mal tenha acometido a humanidade, ele passa a percorrer a existência em busca do ser humano para gerar o ser humano novo. E esse novo ser humano, o modelo não está na terra, irmãos. Não está em religiões. Não está em Israel, não está em Jerusalém, não está em igreja, não está em denominações, não está em credos, estudos teológicos, está em Cristo. Né? Está em Cristo. Então, Cristo morre e Cristo ressuscita. Tem uma palavra em João, capítulo 20, é extremamente importante ser agraciado com esse entendimento aqui, né, para que a gente possa percorrer o espaço, o tempo e a história, entendendo, vivendo de fato, né, irmãos? Vivendo de fato essa realidade, a realidade que se de fato a palavra de Cristo, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, tocou em você, né? Tocou na forma como o Deus eterno, somente Ele pode tocar, então aí nós temos que juntar João 20 com Hebreus 11, né? Então Hebreus 11 diz sobre a palavra que toca, quer dizer, o Deus que toca no ser humano, né, fazendo gerar a fé, fazendo gerar a vida. A vida. Então, Romanos 10, 17 tem que ser juntado a esse processo, vamos dizer assim. Há um processo que se juntam palavras reveladas. É um processo de vida, gente. Não é um processo montado a nível de intelectualidade, de teologia, de manifestação de Deus que forma um propósito, um processo que atinge diretamente o ser humano quando atingido. Romanos 10, 17 diz que a palavra de Deus faz gerar a fé.
Esse ato é chamado de primeira ressurreição. Esse ato da palavra tocar, atingir, fecundar o ser, João 1, 12, 13, na mesma linguagem, diz que nós nascemos de Deus. Há um nascimento operado por Deus nesse momento. João 3,3, Jesus disse a Nicodemos, numa conversa profunda, uma das mais profundas conversas registradas na Escritura, ele diz: Nicodemos, eu me admiro de ti, que sendo mestre em Israel, tu não sabes o que a palavra de Deus vem falando ao longo de todos os tempos, que é o ser humano ter que nascer de novo, para que ele possa fazer parte do reino de Deus. Quer dizer, ele nasceu dentro do mundo por seus pais, ele faz parte desse reino aqui do mundo. Para fazer parte do reino de Deus, ele tem que nascer de Deus, daquele Deus que é o rei desse reino. E para nascer desse Deus, a palavra de Deus, que é Cristo, né, que é o próprio Cristo, cuja palavra é expressa em palavras e em escrituras, toca pessoas. Pessoas tocadas por essa palavra são fecundadas por uma genética, entre aspas, um DNA da parte de Deus, que está em Cristo. Por isso, João 3,16 usa a palavra monogenê. Monogenê é o unigênito. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho monogenê. Quer dizer, só existe esse gene em Jesus. Não está em Israel, não está em Jerusalém, não está em igreja, nem existe isso desse jeito, nessa configuração. Não está em denominação, ritualismos, não está em você obedecer determinadas leis religiosas, nada, está em Cristo, né, para que todo aquele que nele crê, entende? Nele crê. Quer dizer, o crer, biblicamente falando, o crer é casar. Casar é você estar numa relação conjugal com Cristo. Você é formado dele e é casado nele. E aí você fica nele, formando o corpo da primeira ressurreição. E o corpo da primeira ressurreição está demonstrado em Cristo também, queridos irmãos. Em Cristo também. Não está demonstrado, jamais foi Jesus ou apóstolos, qualquer um deles, formou um tipo de igreja. Jamais formou uma centralidade em Israel. Jamais, quem vê essas centralidades ou essas criatividades criativas da mente como existentes, como algo realmente significativo, é porque perdeu o foco de Cristo. Ele se tornou um anticristo. Aí tem que ter um cuidado, porque você tem pessoas envolvidas. Então, as pessoas estão sendo enganadas em procurar seguir os elementos que vamos chamar assim, os responsáveis pela liderança cristã no mundo, gerado pelas próprias pessoas, porque a liderança cristã não está no ser humano, está em Cristo, por ele ser o cabeça, mas por diversos fatores, a humanidade passou a deslocar a centralidade absoluta de Cristo para o leitor, né, para o religioso, para os impérios das religiões. Então, aí as pessoas se deslocam. Então, a formação desse corpo em Cristo, é em Cristo que se forma, é em Cristo que se está, o gene é de Cristo, o corpo que se tem formado não tem referência na Terra de forma alguma, irmãos. A referência continua sendo Cristo. Cristo é a referência absoluta. E esse corpo, então, ele é composto de algo chamado fé. Algo chamado fé. A fé não é algo que se tem, é algo que se é. A fé é algo que se é, não que se tem.
né? Em Hebreus, então, diz que a fé é a certeza. A palavra certeza aqui dá conta de que a fé é a substância. Ela é a substância em nós, formado neste corpo que somos, e que então ele, vamos dizer assim, substancia a palavra de Deus. Ele é a própria substância em andamento. É um povo que tem a marca do corpo de Cristo, por ser gerado por Cristo. O corpo de Cristo da ressurreição. O corpo de Cristo da ressurreição. Então, a caminhada que hoje nós temos que seguir é a caminhada em Cristo. Não é em Jerusalém, não é em Israel, não é em igreja, não é em denominação, é em Cristo. Jesus disse à mulher samaritana em João 4, quando ela pergunta, com todo o seu coração aberto, ela pergunta, afinal de contas ela tinha uma teologia, né? A teologia dela, formada por muitos anos, é que a adoração verdadeira era feita em Samaria. Aí ela encontra com Jesus, que para ela é um judeu. Então, depende da visão que você tem de Jesus, as perguntas podem ser equivocadas, irmãos. Depende da sua teologia, as suas perguntas podem ser equivocadas. E o equívoco da pergunta revela o equívoco da teologia. O equívoco da pergunta tem graus de equívoco. Você tem graus de equívoco. Por exemplo, tem o grau mais inteligente, perguntas teológicas mais rebuscadas. Então, é uma dúvida, é um equívoco também mais inteligente, mais rebuscado. É um erro mais encapado, bonito, de ouvir, de ver. Então, engana muita gente esse tipo de equívoco rebuscado, vamos dizer assim, bem elaborado, e tudo isso agrada ao ego humano ouvir expressões teológicas bem faladas, as pessoas gostam, aí ficam aqueles debates, mas são equívocos. E tem o grau, vai diminuindo, né? O grau de equívoco chega a pontos bizarros, em que Jesus é tido no coração das pessoas por diversos conceitos, né? Jesus chegou a falar isso em Mateus 16, quando ele pergunta: "Ô pessoal, o que dizem os homens que eu sou?" Aí tem várias informações chegando ali. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo. Cada um achava uma coisa. Então é assim que é. Aí, se o grau de compreensão sobre Jesus for tão bizarro, as perguntas serão bizarras. Se um erro de conclusão a respeito de Jesus for tão idiota, a pergunta será idiota. Né? Então você tem diversas situações acontecendo. E a mulher samaritana, ela tinha uma compreensão a respeito de Jesus que vai sendo dirimida, vai sendo eliminada ao longo de uma conversa em João 4, que leva um tempo lá, um bom tempo, e Jesus com aquela paciência, né, com aquele amor, com aquele cuidado, né, ele vai... É importante que nós sejamos tocados por João 3, João 4. Você tem um encontro de Jesus com teologias bizarras. Não bizarra no sentido de alteração do centro. Nicodemos, o doutor de Jerusalém, equivocado, que nem sabia nada sobre o nascer de Deus. Não sabia nada. Né? E Jesus falou isso a ele. Eu estou admirado, Nicodemos, que você não sabe nada, que a palavra fala sobre isso desde Gênesis. O nascer de novo está lá em Gênesis. Né? A pele, o cordeiro morto por Deus, para vesti-los de Cristo. Né? Então, nascer de novo. E assim vai percorrendo toda a palavra. Nicodemos não sabia nada disso. Então, Jesus vai com aquele amor, com aquele cuidado. Aí nós temos João 3 ali, que é uma riqueza, né, preciosíssima,
e que a maioria dos cristãos usa João 3, João 4 como estudo bíblico. E se você perguntar para qualquer cristão aí hoje, em qualquer lugar, se ele sabe quem é Nicodemos, ele vai saber. Quem é a mulher samaritana? Vai saber, né? Porque é o que mais se estuda. João é um dos evangelhos mais conhecidos no meio evangélico, enfim. Nicodemos e samaritana é a coisa que todo mundo tem decorado, fala de cor. Tem gente que, se você perguntar, ele começa a falar. Ele começa a falar, né? Assim, e falou, né? É como o judeu falava tudo de cor, ele sabia, inclusive, mais do que os crentes. O judeu podia escrever as escrituras, aquilo é uma coisa absurda de perfeição para escrever a escritura. Quando chegava no tetragrama sagrado, né, que não tem jeito de pronunciar quase, não tem vogal, né, não tem nada, então é um som que se perdeu. Aí os judeus nem pronunciavam. E depois de um tempo ele tem os sinais massoréticos, mas ele se recusava a usar aquilo como vocalização. Então aquilo seria já uma heresia, o sinal massorético era uma heresia, aqueles pontinhos lá, né? Tem lá. Né? Então ele e alguns outros judeus, quando estavam escrevendo ali a cópia, os escribas, eles, quando chegavam no tetragrama sagrado, eles escreviam com um tipo de pena que tinha lá, com uma tinta em ouro líquido. Ele escrevia o tetragrama em ouro. Né? E outros achavam que ouro já era uma heresia de pôr aquele tetragrama em ouro. Então ele não punha nada. Então tem manuscritos antigos que, quando chega no lugar que deveria ser o tetragrama, não tem nada. Tamanha era o peso que para aquelas pessoas tinha aquele tetragrama. Né? Então, o tetragrama era um objeto de idolatria. A idolatria era o tetragrama. Tem gente que até hoje idolatra o tetragrama. Né? Não permite que você fale Jesus, tem que falar Yeshua. Porque se você não falar Yeshua, você está pecando, coisas bizarras. É igual essas perguntas, são idiotas por causa da teologia idiota. Né? Então você tem quando Jesus, né, quando o próprio Deus, igual com Pedro está lá com aquela fome e Deus fala assim: Pedro, está aqui um lençol cheio de animais, mata um aí e come para matar a tua fome. Aí Pedro tem a ousadia de corrigir Deus. Pedro diz assim: o que, Deus? Como que tu está falando para eu comer um animal desse aí? Eu não vou matar aquilo que é imundo. Pedro começa a corrigir Deus. Aí Deus diz para ele assim: mas Pedro, cai a tua ficha aí, Pedro. Eu que estou falando contigo, eu sou Deus. Aí caiu a ficha do Pedro. Aí ele pensou: puxa vida, eu estou aqui corrigindo Deus. Então, aí Deus foi lá: poxa, Senhor, que coisa terrível que eu estava pensando e tal. Né? E aí, quando Jesus veio, de fato, quando Jesus veio para o que era seu, João 1:11, veio para o que era seu. Diz lá em João 1:11, Jesus veio para o que era seu. Quer dizer, quando Jesus veio, o povo judeu já era dele, porque foi ele que fez tudo aquilo. Né? Então, quando Jesus veio, ele já existia antes, porque ele fez tudo. E quando ele chegou como autor, dono de tudo, e encontrou aquele povo que ele fez, aquele povo já não conhecia ele, o autor. Aí o Salmo canta tantas vezes, né, que até o boi conhece o seu dono, até o animal conhece o seu dono, até o animal conhece o seu dono, diz o salmista. Mas o povo do Senhor não conhece mais o Senhor. Então a mentalidade do povo chegou a tal ponto que ficou pior que boi, ficou pior que animal. Quando você troca Deus por Jerusalém, troca Deus por Israel, troca Deus por igreja, por denominação, ou mesmo não troca, mas mistura, miscigena, gera algo conjunto com Deus, a isso tudo junto, você está com uma mentalidade afetada de uma maneira bizarra. Né? As suas questões vão ser bizarras, as perguntas vão ser tolas, vão ser idiotas, não em sentido de ofensa. Né? Você sabe que as categorias
psicológicas. Tem gênio, tal, supergênio, e normal, e idiota, tal, no sentido de percepção das coisas. Não consegue perceber as coisas. Né? Se tornou uma pessoa cega por diversos fatores na pneumatologia humana, né? Na psique humana, né? Na somatologia humana. Quer dizer, toda a manifestação se torna bizarra. E então, Jesus, falando para a mulher samaritana, quando ela pergunta, finalmente, onde que se deve adorar a Deus? É a pergunta clássica quando a gente chega para conversar com alguém chega para mim e pergunta assim, pastor, qual que é a tua religião? Já que o senhor está falando de Deus, já que o senhor está falando de Cristo, qual é a tua religião? Então, eu entendo, as pessoas, elas chegaram a tal ponto de soterramento de culturas estranhas e bizarras à verdade, que o máximo que a pessoa pode perguntar, esse é o máximo que ele pode perguntar, quando se ouve a ideia de Deus, é que na cabeça dele, no mundo dele, nesse conteúdo que ele tem, é perguntar que religião a gente é. Não há compreensão nenhuma em grandezas mais elevadas, vamos dizer, mais profundas, né? Não dá, a pessoa não tem esse alcance. Aí não dá para ter mesmo, né? Não dá. Mas depois de Cristo fica pior ainda. Mas Jesus disse à mulher samaritana assim, ele disse, olha, não é nem em Samaria, não é nem em Jerusalém. Chegou o tempo que não é mais, acabou todo aquele período em que houve a necessidade do povo hebreu, depois sobrou só 2 tribos, Judá e Benjamim, as outras todas acabaram, e de Judá e Benjamim só sobrou Judá e Benjamim, não porque Judá e Benjamim fosse fiel, não é isso, é porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Judá e Benjamim só ficaram ali ainda, até Jesus chegar, porque Deus é fiel. Deus é fiel em quê? Na sua própria promessa. Na promessa de que o Messias teria que vir de um povo de linhagem de Deus, quer dizer, de Deus, de Abraão, o primeiro. E como que Abraão existiu? Abraão existiu por causa... Abraão já existia antes. Abrão, veja bem a palavra, Abrão existia antes. Abraão existiu depois de Deus. Esse Abraão é a nova pessoa. É o começo do povo de Deus, porque Deus fez ele. E então, a partir desse ato de Deus, de fidelidade e amor de Deus, ele forma o seu povo. Não há mais Abrão, há Abraão. E Abraão não é aquele que deve ser olhado, quem as pessoas devem olhar, como Abraão também viu, foi Deus. Como Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele e teve fé. De fato, irmãos, quando a gente é tomado pelo Eterno, pelo Senhor, por Cristo, a nossa vida enche-se dessa, vamos dizer assim, dessa qualidade da vida de Cristo. Essa qualidade da vida de Cristo é a primeira ressurreição que a gente faz parte, que a gente passa a ter. E aí Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? Então ela passa a receber, naquele momento, o próprio Deus. Quando ela diz assim, eu sei que vem o Messias. E então Jesus olha para ela e diz assim, eu sou. Eu sou. Irmãos, isso é cabal, isso é tudo. Eu sou. Ela, irmãos, na mesma hora, o seu coração já está cheio desse eu sou. Passa ela a ser um eu sou, no sentido da substância. Ela sai dali e corre até as aldeias que ela morava e tal, e
a aldeia entra num alvoroço como nunca na história tinha acontecido. Aquela mulher entra naquela aldeia de uma forma tão distinta, e eu fico impressionado quando eu leio João 4, irmãos, cada vez que o Senhor me mostra, Ele me leva para lá, para aquela palavra, aquilo, né, eu fico impressionado, porque os discípulos de Jesus tinham ido para essa aldeia também. E eles entraram lá com o único objetivo de comprar pão, comprar vinho, comprar queijo, sei lá mais o que tinha lá. Eles estavam com fome. O propósito deles naquele momento era o propósito deles, satisfazer o estômago deles. Toda a visão que eles estavam tendo era a visão da satisfação da sua fome, e a aldeia dos samaritanos servia para isso. Então, quando eles entraram lá, eles compraram o que tinham que comprar. Muita gente faz assim, irmão, muitos cristãos fazem assim. Quando chega segunda-feira, ele fala assim, eu tenho que ir para o trabalho. Ele vai para o trabalho, esse é o galardão dele. Ele vai para o trabalho. Aí ele vai com aquela dor, com aquele peso, segunda-feira, começar tudo de novo. Aí quando está chovendo, ele olha para a chuva e fala assim, nossa, que terrível, está chovendo. Aquilo é o galardão daquela pessoa. Aí ele olha para o sol, nossa, que terrível, que solão. Aí ele olha assim, o armário está vazio, ele fala, nossa, que terrível, ainda que meu armário esteja vazio, eu vou amaldiçoar cada vez mais, diz o profeta. É isso? Não, não é isso que ele falou. Né? Claro. Então, enfim, toda a ida dos discípulos lá naquela aldeia dos samaritanos serviu para eles entrarem lá, todos eles entraram lá, compraram o que tinham que comprar, saíram de lá discípulos oficiais de Jesus. Entraram, saíram e não aconteceu nada. Trouxeram o pão, o queijo, o vinho, sei lá mais o que, trouxeram. E quando eles encontraram Jesus ali conversando com aquela mulher, perto ali daquele, né, daí eles já acharam estranho aquilo tudo ali, e a mulher já estava indo para a aldeia dos samaritanos de volta. E quando ela chegou lá, irmãos, diz a palavra que ela entrou de uma maneira dentro daquela aldeia que toda a aldeia foi impactada. A história é impactada com a primeira ressurreição, irmãos. Irmãos, é claro que isso não pode ser, não é humano. Os discípulos agiam com a visão que eles tinham de Jesus, a forma com que eles viam Jesus, eles já estavam tão acostumados a andar com Jesus que já era suficiente andar com Jesus. Olha o perigo. Era suficiente andar com Jesus. Eles estavam andando com Jesus e a vida deles não estava impactada como substância de Jesus, como fé de Jesus. Não havia nada neles que impactasse o mundo que eles estavam vivendo. Isso não é de Cristo, isso é deles. Né? Isso é o que significa João capítulo 20, da ressurreição. Né, amados? Capítulo 20 sobre a ressurreição, a gente tem o momento da ressurreição, vamos dizer. Aí, lá no capítulo 20, no 11 ali, Maria Madalena estava lá junto ao túmulo chorando. Né? Enquanto chorava, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, estavam sentados lá, e eles perguntaram a ela, por que você chora? E ela diz assim, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Então, a visão do discípulo, a visão que ele tem de Jesus, era o quê? Um túmulo, um cadáver, né? E uma tristeza. Então é isso, a pessoa vê na sua frente o que ele vê. É aquilo que dita a sua norma de vida. O impacto não é dele para com aquilo tudo. O impacto é daquilo tudo para cima dele. Ele não consegue ver mais nada além daquilo que ele está vendo. Isso não é fé, é evidente que isso não é fé. Isso é
o resultado do meio que você está ali operando sobre ti de um tal forma, um tal poder que impactou a tua vida, a tua história. Então, aquela pessoa, a Maria Madalena, tinha diante dela um túmulo, um cadáver e uma tristeza. E o pior, piorou agora, porque ela não tinha mais o cadáver. Então ela estava muito, muito, muito triste, impactada, abalada. Então a visão que ela tinha de Jesus era um Jesus que ia estar ali mesmo. Tinha que estar ali morto. Né? Quer dizer, a maioria dos religiosos cristãos, o Jesus para ele é o Jesus da sua própria religião. É o Jesus das suas próprias ideias. Daquilo que a religião pode fazer. Daquilo que você está inserido dentro de um contexto religioso para você fazer. Né? E tudo que está em volta dita a forma como você vai se portar. Quer dizer, se tiver bom, se as coisas estiverem boas, né? Ô meu irmão Israel amado, né? Então se as coisas estiverem boas, a pessoa glorifica a Deus. Se as coisas estiverem más, ela entra numa profunda tristeza. Porque para aquele tipo de composição dentro daquela vida, o corpo que ela é formada é o corpo que substancia aquilo tudo que a fez assim, baseado na sua própria crença, na religião que ela tem, nas circunstâncias em volta. Né? Então, nós estamos vendo agora, nesse período do tempo, muita gente dizendo assim, Feliz Natal. Natal passou, acabou, não tem mais nenhuma nada. Feliz Natal, acabou. Você vai no shopping, chega no shopping, não tem mais nada de Natal, no sentido humano, né? No sentido humano. Aquela árvore, aqueles Snoopies, aqueles bichinhos do Cartoon, é isso que tem. Mas nem isso tem mais, acabou. Né? Limparam tudo a praça do centro ali, agora o que tem é sorteio de carros. É o Ano Novo. É o Ano Novo, é quando o pessoal, então, Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, prosperidade, dinheiro, saúde, né? Saúde para dar e vender, não sei o quê, e lá vai. Né? Então, essa é a mitologia do coração das pessoas quando chega nesse período aqui. Como se, de fato, isso fosse suficiente para conduzir os elementos que compõem a vida para dar tudo certo. Então a pessoa entra com o pé direito, põe roupa branca, faz não sei o que nas praias, e sei lá o que mais. É uma criatividade do tamanho do mundo, né? E, enfim, então, não é? Aí o pessoal também tem um outro lado, que o pessoal demoniza Natal, demoniza Ano Novo, demoniza tudo. Não é nada disso. Né? É muito importante entender que todas as situações devem estar em Cristo. Então, a Maria Madalena, aqui, ela chorava. Né? Chorava muito. E os anjos perguntam assim, por que choras? O que está acontecendo com você? Levaram o corpo, levaram o meu Senhor. E nem sei onde que puseram ele. Né? Aí ela nota, irmãos, no versículo 14 aqui, que esse tipo de pensamento, essa teologia que ela possuía, que tomou conta do coração dela, que substanciou a sua vida, e tomou o lugar de Jesus, igual os discípulos lá, né? Quando entraram na aldeia dos samaritanos, saíram, não aconteceu nada. Quando a mulher samaritana, tomada pela substância agora da vida de Cristo, tomada, sendo ela a própria fé. A fé, irmãos, é isso. A fé é a substância. Hebreus 11, 1. A fé é a substância. A fé é a substância. Está escrito lá certeza, né? Mas significa a própria substância. Ela está agora naquela pessoa. Ela faz com que aquela pessoa seja isso, ela seja uma fé. A pessoa é que é a fé. É igual o documento no cartório. Na hora que você leva um documento original, você tira uma cópia, ou o documento original, você chega lá no cartório e fala assim, eu quero fazer um reconhecimento
de que esse documento é real. Aí eles olham, examinam, aí eles batem um carimbo lá e dizem assim, esse documento, isso é verdade e dou fé. Então, a fé, ela é a marca da verdade e do próprio documento. A fé, ela está dizendo, a fé e a verdade, elas são elementos substanciais do próprio documento, que é a substância. Então, o corpo de Cristo, nós, o povo do Senhor, é que somos a substância. Nós é que somos a substância. Nós somos o corpo de Cristo. Quando o padre chega lá na igreja católica e diz assim, pega aquela hóstia, isso aqui é o corpo de Cristo, aí o pessoal diz amém. Pô, é idiotice no sentido não da ofensa. Jamais da ofensa. Estávamos falando agora há pouco que as posições teológicas podem levar desde o nível idiota até o nível normal, até o nível de gênio e o nível de supergênio. Aqueles níveis de compreensão das coisas que a psicologia mede. Todas essas dimensões, desde o nível idiota até o supergênio, estão errados na compreensão de Cristo. Não dá. Por mais geniosa que seja uma teologia, ela não é a própria substância. Por mais normal que seja uma teologia, ela não é a substância. Por mais idiota que seja uma teologia, ela não é a substância de Cristo. Então, se você altera a tua compreensão e aquilo que você crê dentro de você mesmo, você passa a ser substância daquilo. Você é a substância da genialidade teológica, a substância da normalidade ou da idiota formação teológica. Claro que a palavra idiota perdeu a conotação de estudo e passou a ser pejorativa. Então, alguém dizer a você que esse pedaço de pão, ou seja lá o que for, mas isso não é só o catolicismo que faz, não. Né? Os crentes fazem assim igual, irmãos queridos. Os crentes fazem igual. Eles chamam a ceia de Santa Ceia, mesma coisa. Eles transformam aquele pão, aquilo é nível de idiota, né? No sentido da compreensão mais rasa. E as pessoas conseguem dizer amém quando os pastores, ou seja lá quem for, diz, vai ter um dia de Santa Ceia. Quando eu estava lá dando aula na faculdade, o pessoal dizia assim, professor, quando é dia de Santa Ceia, o templo lota, vem gente de tudo que é sede não, eu não sei o nome, é como se fosse franquias, de tudo que é franquia, missões, tal, aí o pessoal junta ônibus, junta caminhão, junta carro, aí chega ali milhares de pessoas para fazer aquela idolatria diabólica de comer aquele pão, porque é uma idolatria diabólica, né? Quem fala isso? Não é minha opinião, é o que está escrito em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 exatamente diz Paulo lá aos irmãos que eles estavam adorando demônios quando eles iam para a ceia do Senhor, porque eles não discerniam o corpo do Senhor. Eles não estavam discernindo nada. Então eles estavam dentro de uma qualificação de idiotas, mas bem rudimentar. Mas o que eles estavam adorando é o próprio diabo. Né? Está escrito lá em 1 Coríntios 10, depois o 11, vai indo. Mas a compreensão equivocada dessa mulher, da Maria Madalena, ela tinha uma compreensão. A compreensão dela, teológica, é que ali estava um túmulo, ela deveria ver o cadáver de Jesus e ela deveria ter aquela tristeza manifesta que não acabaria nunca mais. Né? Os anjos perguntaram por que ela estava chorando, né? Ela falou, aí ela, no versículo 14, né? Diz assim, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus, irmãos, mas não reconheceu Jesus. Estamos sim, online, ao vivo, sim, irmão Israel, estamos sim. Hoje estamos aqui ao vivo.
tentando compartilhar algumas coisas, né? Junto com todos. Vai ficar gravado, certamente, mas agora estamos ao vivo, sim. Obrigado, muito grato pela tua presença, de todos os amados, né? Estamos pensando sobre a caminhada como povo do Senhor, como substância, como corpo de Cristo, sendo que o nosso corpo é o corpo da ressurreição de Cristo. As marcas, a marca substancial nossa é a marca de Cristo, da pessoa de Cristo. É Ele que nos dá, né, essa marca. É Ele que nos dá essa estatura, essa estrutura, irmãos queridos. Né? Então, né, amém, amém. Estamos firmes, orando uns pelos outros sempre. Que o Senhor nos amplie o coração na compreensão dele, na visão de Jesus. Irmãos, a Maria Madalena, ela olhou assim para trás, viu Jesus, estavam os dois anjos, o túmulo estava vazio, né? O túmulo estava vazio, Jesus estava ali falando com ela e ela não reconheceu Jesus. Então, por mais que as coisas sejam reais, que Deus esteja fazendo, acontecendo, se a pessoa não estivesse sendo conduzida por Jesus, mas pela sua própria teologia e pela sua própria visão, ela não vai reconhecer Jesus. Ela não vai estar substanciada em Cristo. Ela não vai ser essa pessoa que reconhece Jesus, que vive em Cristo. Né? Então, aí Jesus pergunta para ela, no versículo 15, perguntou Jesus assim, por que choras? Mesma pergunta. Por que você está chorando? Né? A quem você está procurando? A quem procuras? Aí, novamente, o versículo 15 diz que ela pensou que era o jardineiro. Pensou que era o coveiro. Pensou que era qualquer um. Né? A pessoa, quando a gente compartilha de Jesus, irmãos, é um momento, vamos dizer, às vezes tem muitos cristãos que chegam para a gente e falam assim, pastor, eu falei tanto de Jesus para o meu pai, ou para minha mãe, ou para o meu filho, ou para o meu parente, ou para o meu amigo, pastor, as pessoas não aceitam. Irmãos, aqui Jesus mesmo está falando dele mesmo, para aquela mulher que era discípula dele e ela não reconheceu ele, irmãos. Né? É uma luta. O coração da pessoa pode ficar blindado. É uma das situações mais bizarras que tem essa situação. A quantidade de gente que está dentro do mundo que Deus fez, está sendo sustentado por Deus, respirando o ar que Deus fez, toda a vida vem de Deus, Cristo já veio, fez o que fez, o povo de Deus fala do Senhor, e as pessoas andam e vivem, respiram e pregam até que Deus nem existe. Pregam até que Jesus, e pregam tudo, falam tudo que acreditam, e principalmente falam que não acreditam em Cristo, no sentido bíblico. Muitos cristãos fazem a mesma coisa. Essa mulher, Maria Madalena, era uma cristã, estava andando com Cristo, e não reconheceu Cristo em um momento. Em um momento. Hoje nós estamos vivendo o último dia. A quantidade de cristãos, irmãos amados, que não reconhecem Cristo nesse último dia é muito grande. Porque se nós já falamos várias vezes nas nossas conversas, né, na palavra, quantas e quantas teologias estão aí sobrando, borbulhando a respeito de a centralidade ou está em Israel, ou está em Jerusalém, ou está em Roma, ou está lá na Suíça, né, no caso dos protestantes, né, está no meio evangélico nas igrejas, né, nos pastores, nas denominações, nos credos. Então, tudo isso está misturado com a ideia de Jesus, como Maria Madalena estava misturada com a ideia de Jesus, como os discípulos de João 4, misturados com a ideia de Jesus. Né? A aldeia dos samaritanos toda, quando a mulher samaritana, irmãos, substanciada de Cristo, chega correndo lá na aldeia e diz a eles com todo o seu coração
uma pessoa que passa a incorporar o eu sou. Nós somos chamados, irmãos, para ser um eu sou, no sentido de Cristo. Não que nós sejamos Deus, não é isso. É que passamos a ser a substância de Jesus, o corpo de Jesus. Ela chegou lá e diz assim, gente, encontrei o Messias. A aldeia inteira foi lá ver Jesus. E os discípulos tinham ido lá e só compraram pão. E voltaram e ninguém veio atrás deles. Ninguém. Eles entraram e saíram, não fez diferença alguma. Mas, de fato, irmãos, quando Jesus está sendo a substância em nós, vamos causar impacto na história. Vamos causar impacto no tempo. Vamos, na verdade, conduzir a história, irmãos. Nós vamos conduzir a história em nome de Jesus. O Senhor deu a nós o seu corpo da primeira ressurreição nele, para que nós possamos conduzir a história, não ter medo da história e não interpretar, eu tenho aqui um túmulo, eu tenho um cadáver, eu tenho uma tristeza. Né? Agora piorou, porque eu não tenho mais cadáver. Né? Não tenho mais cadáver. Então, aí ela piorou, começou a chorar mais ainda. E o próprio Jesus perguntando a ela, por que tu estás chorando? Então, é o jardineiro. Irmãos, é uma loucura. Né? Então, assim, é uma loucura. A cabeça, nosso coração precisa clamar, Senhor, misericórdia, para que nós te amemos no mesmo amor com que tu nos tem amado e é o primeiro amor da nossa vida. Nós somos o teu corpo. Irmão, ser corpo do Senhor não é fazer parte da igreja, nem deve, porque não existe na Escritura autorização para isso. Não é fazer parte dos idólatras de Jerusalém. Não é, chega lá em Jerusalém, já recebi aqui uma quantidade de convites para dirigir grupos para Jerusalém. Aí o senhor vai lá, o senhor vai explicar. Eu vou explicar o quê, irmãos? Nós estamos explicando o que já somos. Já somos. Então, o senhor vai ganhar a passagem, depois o senhor vai ganhar, como é que eles falam? Você vai ganhar comissões por pessoas que vão. O senhor vai tudo de graça, você vai ganhar um dinheiro. Isso parece uma coisa satânica, né, irmãos? Parece um monte da tentação. Né? Aí você entra nessa e começa a levar aquele monte de cristãos. Quer dizer, se alguém quiser estudar história, arqueologia, ótimo. Mas chegar lá achando que aquilo é sagrado, nesse sentido que dão, isso é uma idolatria. Né? E o povo vai mesmo, chega lá e pensa que teve algum tipo de insight etéreo, algum insight, vamos dizer, extra, metafísico, só porque está pisando na terra de Jerusalém. Irmãos, nós fomos tomados por Cristo, irmãos, por Cristo. E Ele nos fez a terra da sua terra, quer dizer, o coração do seu coração, a substância da sua substância. Né? Então nós fomos e somos feitos nele, por meio dele, para ele. Aí, né, Jesus disse para Madalena assim, ela pensou que era o jardineiro, né? E ainda falou assim, olha, o senhor tirou o corpo que estava aqui? Onde que o senhor colocou o corpo que estava aqui? Irmãos, Maria Madalena só foi ter consciência da sua distância de Cristo. Maria Madalena só foi ter consciência da sua distância de Jesus quando o próprio Jesus chamou pelo seu nome. Olha que amor, irmãos. O amor de Cristo. Irmãos, no meio de toda a confusão, Jesus disse assim para ela. Olha, irmãos, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, Raboni. Né? Quer dizer, ela falou aquela palavra assim, é o meu Senhor. É o meu Senhor. Né, irmãos? E então, ela vai e se atira a Jesus. E aí surge uma palavra que não é bem compreendida por muita gente, porque no versículo 17, Jesus diz aqui, aptomai. Aptomai.
quer dizer, diz assim, vamos traduzir essa palavra direito. Essa palavra precisa ser traduzida direito, porque está traduzida aqui, não me detenhas, né? Mas essa palavra, irmãos, ela significa assim, você está, desgruda, vamos dizer assim, desgruda de mim desse jeito. O jeito que você está me vendo não é o jeito certo que tem que ser. Você está me vendo de uma maneira errada, como ela estava vendo todo esse contexto que a gente vê aqui. Então, quando ela viu Jesus, mesmo com o chamado de Jesus nominalmente por ela, que ela olhou e viu Jesus, e ela reconheceu Jesus, mas ainda a compreensão dela era uma compreensão extremamente limitada e errada. Ela queria se apegar àquele Jesus que ela ainda tinha no coração, que era esse que ela acreditava. Então Jesus falou isso. Você não deve se apegar a mim dessa forma. Né? Porque, é claro, se a gente olhar aqui, por exemplo, Mateus 28:9, a gente vê que o próprio Jesus disse para o Tomé, né, vem, põe a mão em mim, toque em mim, toque. Os irmãos lembram isso, né? Toque em mim, tal coisa, né? Vamos dizer. Então, e tem outros lugares que Jesus foi tocado. A pessoa correu, abraçou Jesus, tal, né? Depois da ressurreição. Então, nesse momento aqui, essa palavra que é meio que traduzida errado, mas define também que a forma teológica com que a gente possa estar olhando Jesus está mudando a tua maneira, inclusive, de entender a continuidade da tua vida. Por isso que Jesus disse a ela aqui no versículo 17, vai. Quer dizer, você tem uma missão de continuidade. No entendimento certo, na forma correta, vai com os teus irmãos, né, e fale tudo o que aconteceu. Quer dizer, a continuidade é essa. Quer dizer, nós em Cristo, nós somos a substância em Cristo que vamos, em continuidade, impactando a história, impactando o tempo, o espaço, a vida dos amados que nós estamos perto, sendo nós a substância, né, do Senhor, sendo nós a fé expressa pela vida que Ele nos dá, sendo nós o corpo de Cristo, da ressurreição de Cristo. Depois Deus permita que amanhã a gente pense um pouco mais nesse aspecto do corpo de Cristo, como corpo da ressurreição de Cristo, sendo nós o corpo com as marcas e os sinais. O que significa isso tudo? Né? Para nós, então, termos a noção mais graciosa da graça de Deus sobre nós, que nos chama nele a vivermos essa realidade de uma vida que já é a eterna. Né? E embora inclusive dentro da história, dentro do espaço, dentro do tempo, impactando tudo isso com o pleroma de Cristo, a plenitude de Cristo que somos, né? Na manifestação dos propósitos eternos de Deus, das últimas coisas que têm que ser feitas pelo corpo de Cristo, nós, livres de qualquer tipo de coisa que não seja, e para que, de fato, sejamos naquilo que somos, no eu sou, sendo também nós a manifestação do eu sou. Bom, amados, em nome de Jesus, né? Deus abençoe meus irmãos queridos que estão em tantos lugares, lá em Luxemburgo, né? Lá em tantos países, né? Irmão Israel, tem os amados lá na Irlanda, né? Em Dublin, nos Estados Unidos, os amados que estão lá na Austrália, no Japão, ali. Eu vejo aqui pelo mapa, fico olhando assim e falo, Senhor, abençoa nós todos, o teu corpo, para que a gente experimente essa dádiva, essa graça tua, cada dia, cada momento, impactando a história
enquanto dentro dessa história, sendo a tua história manifesta. Abençoe o Senhor vocês todos, os irmãos no Brasil, né? Os irmãos que estão em todos os estados brasileiros aqui, quer dizer, o corpo de Cristo, irmãos, espalhado assim, num movimento do Espírito Santo que conduz o que Deus quer que a gente seja conduzido. Que glória, irmãos! É glorioso demais. Não vamos confundir nada. Que o Senhor deixe nosso coração olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amo vocês em nome de Jesus, saudades de todos. Deus abençoe, sejam bênçãos. Tanta gente que a gente vai se encontrar, né? Que possamos compartilhar do Senhor que nos fez nele. Em nome de Jesus, irmãos queridos, Deus os abençoe. Opa! Publicar. Acho que está publicado aqui, meus irmãos queridos. Bom, queridos, deixa eu fechar isso tudo aqui. Os irmãos que estão no site aí, né? Deus fortaleça vocês, Deus guarde. A gente vai seguindo. Deixa eu chegar tudo isso aqui. Tem tanta coisa aqui, irmãos, que a gente vai preparando, né? Mas é uma bênção estarmos juntos. Eu tenho orado, a gente tem orado uns pelos outros. É tão precioso, né? A gente poder estar junto em Cristo, também nas transmissões, né, irmãos? Opa, deixa eu chegar para cá assim. Opa, para a gente poder despedir. Aqui assim, ó. Tem fio para lá, fio para cá. Deixa eu ver aqui. Aí, senão eu fico de costas, é meio ruim. Bom, meus amados, Deus abençoe, irmãos. Muito grato por todos, viu? Deus guarde vocês, em nome de Jesus. Aqui.